E hoje a gente vai falar sobre vários aspectos aqui de como co-criar realmente aquilo que você quer. Como fazer para que aquilo que você co-criou não dê lenha. Já viu que as pessoas às vezes conseguem co-criar uma coisa e de repente dá tudo errado? Comenta aí se já aconteceu com você. Como que faz para você co-criar o tempo todo para sempre? Eu vou dar a sacada aqui para co-criar o tempo todo o que você quer para sempre. Ou seja, vai virar uma mistura, uma vida onde você fala assim, meu Deus do céu, por que eu não descobri isso antes? Tá? Por que eu sofria tanto tentando visualizar aquilo, sentir, etc. Hoje eu quero dividir algo com você extremamente poderoso. Então se prepara, já pega caneta, papel, alma, dignidade, tudo aí, porque o que eu vou falar para vocês aqui foi algo que eu tenho analisado. Eu até não cheguei a falar isso contigo, Fabrício. Por que eu pensei nisso? De onde que eu tirei isso? Foi o seguinte, quando eu comecei no meu processo há 17 anos atrás, quando saiu o livro O Segredo, eu comecei a estudar sobre a lei da atração. Acho que a maioria das pessoas conheceram ali naquela época. Só que eu fiquei enlouquecido pelaquilo ali. Eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido para mim. E eu comecei a estudar sobre aquilo, mas nada funcionava. Eu co-criava umas coisinhas e tal, mas de repente tudo dava ruim do mesmo jeito. E quando co-criava algo, eu me mantinha naquele mesmo ciclo, naquele mesmo nível. Ganhava um negocinho. Aqui, ó, ganhava um negocinho. E era sempre assim. Comenta aí se acontece isso com vocês. Quando eu tive o meu processo de quase morte, eu mudei totalmente a minha visão sobre a vida, fui discutir com Deus e tal, explico isso no meu livro e tal. Fui discutir com Deus e Deus me mandou uma frase que mudou a minha vida completamente. Eu estava reclamando da vida e ele falou assim, a sua vida toda tá uma porcaria, o que é a vida toda? E ali eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre relacionamento e sobre a área profissional, que, no meu ponto de vista, são as 4 bases da vida. Toda a vida acontece aqui dentro, todo o resto aqui dentro. Quando eu fui me especializando em cada uma, quando eu cheguei na área das leis do universo, ou seja, como a vida funciona, espiritualidade, quais são as leis do universo, eu cheguei nesse ponto aí que algo aconteceu, mas eu não sabia conscientemente o que estava fazendo. Ou seja, a minha vida se transformou, eu emagreci, melhorei meu relacionamento, eu faturei meu primeiro milhão em 2 anos, mudou meu corpo físico e tudo, carreira, amizades, etc, tudo mudou. Pô, legal, tô dentro desse fluxo, mas eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. E de um ano para cá, mais ou menos, eu tenho pesquisado a minha própria história, minha própria vida, minha própria mente, minha própria consciência do que eu fiz para entender, para eu poder didaticamente explicar para as outras pessoas terem isso também. Porque eu saí de uma vida muito ruim. Né? Fez uma engenharia tipo assim. Exato, exatamente. Que tava bacana. Eu fui pegando a história da minha vida, por que eu mudei tanto? Porque todo mundo que tenta emagrecer tem muita dificuldade. Eu emagreci 14 quilos em 8 semanas. 14 quilos em 8 semanas. Não é 8 quilos em 14 anos. E não tinha Ozempic na época, né? Não tinha Ozempic na época, não. Eu nem sei o que é isso. O que é isso? Ozempic é o remédio que o pessoal usa aí pra emagrecer, pô. Nossa. Hoje em dia é o remédio. Eu sou o tipo de cara que não come trigo. Você acha que eu colocaria Ozempic no corpo? Então, assim, não sei nem como funciona isso aí, mas com certeza não deve ser bom. Uhum. Existe um jeito muito, muito maior de emagrecer, que foi o que eu fiz, né? Exatamente o que eu fiz, por isso emagreci tão rápido. Na primeira semana emagreci 6 quilos, depois 14 quilos em 8 semanas. Relacionamento melhorou absurdamente e depois o dinheiro veio com uma avalanche, né? Você lembra disso, né? Desse processo, como o dinheiro veio de um jeito, a gente faturou 114 mil em um mês. Em um mês. De uma hora para outra. Exatamente, parece que foi do nada, né? E depois, em 2 anos, já tinha faturado meu primeiro milhão. Pô, 2 anos maravilhoso, para quem tinha uma vida merda, em 2 anos. Então eu quero discutir aqui, eu quero explicar para vocês o que aconteceu comigo, por que isso tudo mudou na minha vida, o que eu fiz, e eu descobri onde foi que eu mexi.
Onde que foi o segredo? Porque um monte de guru na internet aqui fala sobre lei da atração, como reprogramar sua mente, como fazer tal coisa, não sei o quê, técnica, faz técnica disso, faz 300 técnicas, acende vela, dá mortal carpado, e eu vou mostrar aqui a única técnica que realmente funciona da lei da atração. E vocês vão concordar comigo que eu vou provar para vocês, através de imagens de tudo e da minha própria experiência, e depois de estudar durante 17 anos sobre as leis do universo e 20 anos estudando sobre desenvolvimento humano e espiritualidade. Então eu vou juntar isso tudo aqui hoje, então eu espero que vocês gostem desse assunto, já pega seu papel e caneta. Show de bola, é isso aí. Pessoal que está ao vivo aí com a gente, muito boa noite, pessoal dando boa noite aí. Sejam muito bem-vindos, né? Boa noite, dupla maravilhosa. Gratidão, Fernando. Recebemos, aceitamos. Assim, gente, aqui, né, eu vou estar aqui dando meus pitacos, né? Mas, como o Gamanal falou, ele preparou algo assim, né, mais elaborado aqui para conversar com a gente, tá? Então, ele vai falar mais. Naturalmente, quando ele tá, eu gosto que ele fala mais mesmo, ele é mais de falar, eu sou mais de dar os pitaquinhos. Então, cada um na sua área aqui, né, no seu estilo. Então, Camarão, quando você quiser já tocar terror aí, fica à vontade. Que absurdo você falar isso, eu falo tão pouco, meu. Nossa, Deus. Uhum. Eu falo pouco, né, eu converso pouco. Ainda bem que eu tô na carreira certa, dando aula, porque eu acho que eu ia infartar se eu não pudesse me expressar e contar tudo que tem nessa cabeça aqui, depois de tantos anos estudando tudo isso e reivindicando a sabedoria e a verdade. Vamos começar lá da base, né? Desde os 10 anos eu questiono a vida, questiono a igreja, questiono meus pais. O que eu estou fazendo aqui? Como que funciona a vida? Por que tudo é tão difícil? Por que a gente sofre? Por que os nossos tios, sabe o primo rico, né? Literalmente. Por que a gente tem um primo rico e eu não tenho um centavo? Eu ia para as festas de aniversário e eu lembro sair das festas e ter que ficar esperando carona dos primos que tinham carro, porque a gente não tinha carro. E a gente tinha que ficar esperando lá de fora da festa ali, às vezes 1 hora, 2 horas, até alguém decidir que ia sair, ia passar e ia dar uma carona, levar a gente perto de casa, alguma coisa nesse sentido. Aquilo me dava uma vergonha, uma raiva muito grande, porque eu queria ter o carro, sabe? Queria sair dali e ir embora para casa. Isso começava a desanimar até de ir para as festas, porque toda vez que ia para festa, geralmente era numa granja, numa casa chique, numa coisa legal, e a gente não tinha condição. Então, ficava eu, meu pai, minha mãe ali fora, na rua, esperando o ônibus nunca passava, porque são bairros distantes, sabe? Ou então esperar o favor de alguém que tinha sempre um comentário, sempre uma piadinha, sempre alguma coisa para humilhar, e a gente ficava do lado de fora ali e tal. E eu sempre questionava, por que esses primos são mais ricos e por que a gente não tem grana? Por que a gente não tem carro? Por que a gente não consegue fazer aquilo que quer? Por que eles, por mais que eu me esforce, parece que nada dá certo, enquanto outras pessoas, sem esforço algum, conseguem tudo que querem? E eu questionava isso e a minha mãe falava que não sabia, que também, se soubesse, já tinha grana, né? Também não sabia. Aí me mandava para a igreja, vai fazer primeira comunhão, aquelas loucuras lá toda. E eu perguntava para os padres, perguntava para os pastores, eu já frequentei tudo quanto é igreja que você pode imaginar aí, de todas as religiões do mundo, estudando, tentando buscar a verdade. E sempre tinha uma frase que eu odeio, que é a coisa mais ignorante do mundo, que eles falavam assim, são os segredos, os mistérios de Deus. São os mistérios de Deus. Ou seja, o imbecil, ele não sabe responder, então ele fala, são os mistérios de Deus. E Deus não tem mistério nenhum, porque está tudo aí, tudo liberado em todas as leis muito claras na vida. Mas quando a pessoa não sabe, ela fala, são os mistérios de Deus. E aquilo me inculcava, cara. Então, a partir dos 10 anos, eu comecei a perguntar tanto sobre como a vida funcionava, como as pessoas faziam para enriquecer, ser feliz, emagrecer, porque a minha família
90% é gorda e tô para te falar que uns 60% é obeso. E eu tava indo pro mesmo caminho. E a minha mãe, desesperada, tadinha, não sabia o que fazer, me levou para um psicóloga. Uma psicóloga amiga da família, para me curar, porque eu não podia, com 10, 12 anos, estar questionando tanto, querendo saber tanta coisa de adulto, né? Coisas que geralmente adulto pergunta. Então eu queria saber o que acontecia ali e eu comecei a meio que buscar essas coisas. E de tanto sofrer uma certa crítica, eu parei de buscar. Só que quando eu fiz lá pelos meus 20 anos, mais ou menos, eu tô com 20 e poucos ainda, em cada perna, né? Eu comecei a questionar isso demais, até que veio o filme O Segredo. Cara, o filme O Segredo veio com os 2 pés no meu peito para trazer de volta aqueles questionamentos. Fala, eu sabia que tinha uma coisa, porque tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava, eu sentia algumas coisas aconteciam, outras vinham ao contrário do que eu queria. Eu falei, isso aqui tem sentido. Tem alguma coisa aqui que está fazendo com que isso aconteça. Não é normal, é muita coincidência. A gente chamava de coincidência na época, não tinha sincronicidade, tinha essas palavras não. E nem lei da atração existia essa palavra. Era muita coincidência acontecer tal coisa. E eu comecei a testar na escola. Eu lembro da minha primeira comunicação com Deus, assim, que eu falava assim, Deus, se for para acontecer tal coisa, que faça tal coisa aparecer para mim, para eu ver. Quem já testou esse negócio aí? E uma vez eu estava na escola, que eu odiava estudar, eu fui para a escola e eu queria matar a aula, porque eu não queria estar ali. Eu queria ir embora, encontrar com um amigo, para a gente poder ficar conversando na rua. Olha só, matar a aula para ficar conversando na rua. De tanto, eu gosto tão pouco de falar que eu queria ficar conversando na rua ali. Isso aí já é desde os primórdios. Não, desde a barriga da mãe já estava lá. E aí, na hora do recreio, eu entrei para dentro do banheiro e todo mundo, a galera também faz isso. Eu já também. Manda o sinal. Exatamente. E aí eu corri para dentro do banheiro com a mochila e me escondi no banheiro. Tocou o sino, todo mundo voltou para a aula, do recreio para a aula. Todo mundo escondeu na aula e eu não conseguia, eu era baixinho, ainda continuo, né? Tenho 1,71 m, eu ficava tentando ver lá fora, eu não conseguia. Eu falei, como é que eu vou sair se tiver um diretor, um professor, ou a pessoa tinha um segurança na porta do colégio, se estiver ali, lascou tudo, né? E aí eu parei assim, com a mãozinha assim no peito. Cara, eu lembro disso como se fosse hoje, cara. E eu falei assim, meu Deus, se for para eu sair, que apareça um pernilongo aqui agora. Porque não tinha pernilongo nenhum no banheiro. Não tinha pernilongo nenhum. Então eu falei, pô, é isso. Então que apareça um pernilongo aqui agora. Nenhum, nada. Olhei, não tinha nenhum pernilongo. Que apareça um pernilongo agora. E aí eu fiquei, igual um idiota, procurando pernilongo. Quando eu olhei para trás, um pernilongo no banheiro, assim, na parte de trás. Eu falei, tá bom, é isso. Peguei a mochilinha, coloquei nas costas e fui. Eu devia ter uns 13, 14 anos ali. E fui. Cara, pensa num deserto do Saara. Não tinha ninguém. Ninguém, nem o segurança na portaria estava lá. Eu saí pelo portão e falei assim, você é foda, hein, Deus? E a partir dali, eu comecei a ter essa conexão com Deus e comecei a meio que conversar, bater um papo e tentando co-criar coisa. Eu não vou entrar nesse assunto, mas pra você ter noção, eu fui expulso do negócio da igreja lá, porque eu comecei a questionar o padre, que dizia que só o padre podia ir até Deus. Eu falei, você não sabe da minha história, você não sabe que eu bato Oxford com ele, meu querido. Eu comi pernilongo. É isso aí, você já pediu um pernilongo e na hora ele manifestou ali. Você não sabe de nada. E eu fui expulso do negócio, que eu era padrinho do meu afilhado hoje, e ele começou a discutir comigo lá, porque só o padre que pode conversar com Deus, e eu temando com ele que não fazia sentido, até porque Deus está dentro de mim. Quem disse isso? O próprio Jesus. Se você está maior do que Jesus, eu não sei. Então eu era muito questionador nesse sentido, e isso veio. Quando surgiu o filme O Segredo e o livro, etc., aquilo veio só para explodir minha cabeça e deixar mais maluco do que eu já sou. E ali eu comecei a buscar psicologia, comecei a estudar
programação neurolinguística, neurociência, alguns livros da época, porque eu não era muito de ler, e também não tinha esse acesso que a gente tem hoje na internet. Lembrando, eu vou fazer 45 anos, gente. Não tinha internet na minha época. Tinha nem telefone, tá? Então, na época que o negócio fluiu, não tinha YouTube maravilhoso que um cara doido entra aqui e começa a contar isso tudo para vocês. Então, na minha época, era bem mais difícil e sofrido, e eu era vítima, sabe? Eu, dentro da minha concepção, era vítima. Então, eu comecei a buscar todas essas coisas e dediquei minha vida para fazer isso, até que rolou a parada de eu quase morrer, e eu parei tudo. Eu estava fazendo shows, já tinha ido para 6 países, 42 cidades, fazendo show, cantando, e eu parei. Parei para poder estudar isso, que eu vou dividir com vocês aqui agora. Apesar de ter fama, fazer show com 2.000 pessoas dentro do teatro, as pessoas idolatrando aquela coisa que nunca mexeu comigo, isso, não tenho essa necessidade do público e tal. Eu gosto a pessoa mandar mensagem e falar assim, cara, eu deixei de suicidar por causa de um vídeo seu. Seu livro mudou minha vida. Isso mexe comigo, isso eu gosto pra caramba. Mas agora, eu cantar, nossa, você é lindo, nossa, você é incrível, sua voz é... Tá bom, vamos lá. Próximo, né? Próximo passo. Então, eu queria entender como as coisas funcionavam de um jeito que eu pudesse ter autonomia sobre a minha vida. Porque todo mundo falava assim, não, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para quem não sabe, é não só fazer o que você quiser, mas você vai arbitrar sobre o que fez. Eu falei, se eu tenho livre-arbítrio, por que eu não consigo fazer o que eu quero? Tudo que eu tento fazer dá errado, porra. Eu tava gordo, tentei emagrecer, aí eu emagrecia no final do ano para fazer show, eu emagrecia, mas passando fome, sabe? Eu ficava sem comer na janta. Então eu dormia com fome, acordava no outro dia, almoçava um pouquinho desesperado e fazia o show porque o terno não fechava. Então eu falei, não, eu tenho que caber nesse terno. Aí emagrecia, tipo 2, 3 quilos, passou o show e guardava tudo de novo. Quem aí já participou desse efeito sanfona? Né? Eu tento emagrecer, volto. Tento emagrecer, volto. No meu relacionamento, 7 anos de relacionamento, um caos total, a gente quase terminou mesmo, assim, sério, umas 4 vezes. A gente brigava o tempo todo, tudo era uma insatisfação maluca. E o dinheiro era aquela coisa. Às vezes eu faturava 30 mil, 50 mil, 200 mil no show, mas era 6 meses para fazer aqueles 200 mil, sendo que maior parte era para pagar a dívida. Ou seja, não só as minhas dívidas próprias, como a dívida do próprio show, que é muito caro. Tudo é muito caro. Então era tudo muito difícil. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Eu falo que é o princípio de ritmo, a lei da compensação. Ela ia compensando e toda vez eu ganhava aqui, perdia aqui. Ganhava aqui, perdia aqui. Era uma loucura. Quem se identifica com isso? Você, às vezes, até melhora um pouquinho o seu dinheiro e, de repente, volta para o estado normal. Melhora um pouquinho o dinheiro e volta para o seu estado normal. Isso é desesperador, cara. Isso é cansativo. E eu passei uma vida inteira fazendo isso até os 33, até brinco que é a idade de Cristo, né? 34 anos, foi em fevereiro. 34 anos. Meu tio ligava para mim, meus parabéns, está com 33, já pode morrer, igual Cristo. Ele falava assim. Eu falei, porra, que coisa mórbida, né? Ele falou, mas não é morrer fisicamente. É morrer aqui e renascer. E nascer de novo. Eu falei, e eu não entendia nada, né? Eu falei, beleza. Até que aconteceu o que eu chamo do meu maior presente, onde eu quase morri. E eu literalmente matei aquele cara ali. Porque eu entendi o processo de cocriação. Quando você cocria, eu vou explicar aqui, fazer um resumo do que eu escrevi em 320 páginas desse livro aqui. 320 páginas, eu explico sobre todas as leis do universo. E os princípios são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, gênero, causa e efeito. Então, quando você vai cocriar uma coisa, você tem que entender que você tem que usar todos os princípios. Não tem esse negócio de porque a lei da atração é uma lei secundária à vibração. Quem já ouviu isso daí? De algum guru da internet. É uma lei secundária à lei da vibração. Não é. A lei da atração é uma lei secundária aos princípios, todos, não ao princípio de vibração.
Porque eu vou mostrar isso na prática. Conscientemente, tudo na vida é desse jeito. Eu vou primeiro mostrar como a vida é cocriada. Fiz isso há pouco tempo, né? Tô começando nesse processo aqui. O Fabrício já é um cara mais experiente. Está quantos anos, seu filho? 6 anos. 6 anos, olha, 6 anos mais experiente do que eu, cocriando seres humanos à sua imagem e semelhança. Eu falo que nós somos tão poderosos que nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode, que é cocriar um outro ser humano à nossa imagem e semelhança. Se você pode fazer um ser humano, o que você não pode fazer? Apenas aquilo que você acredita que não pode. Então eu acabei de fazer a Liv é minha filha, e ela está de 4 meses, e tudo na vida é desse jeito. O masculino, vai entendendo que você vai pegar a manha. O masculino encontra o feminino, penetra o feminino repetidamente, até que fecunda com o orgasmo, gerando uma causa que, assim como é dentro é fora, correspondência, vai gerar uma criança do lado de fora. Tudo é assim. Tudo na vida. Um cachorro faz assim, um papagaio faz assim, o ser humano faz assim. Toda a criação do ser humano é assim. Masculino, feminino, fecunda, nasce. Quando você pega uma araucária aqui, a araucária é uma árvore que dá pinhão. Aqui em Campos do Jordão é lotado. Ela precisa do macho, ela tem uma árvore, que é uma araucária, que é um macho, que ela dá um falo, que é tipo um pênis, é um falo, é um negócio pontudo, tipo isso aqui, assim. E a outra não dá isso. Ela precisa do macho fecundar. Uma manga, ela precisa de uma manga macho fecundar para nascer a manga, etc. Então, acho que ficou entendido isso aí. Como que funciona no mundo espiritual para cocriar qualquer coisa na nossa vida? Você conscientemente, e aí nós vemos do consciente, tem que penetrar o subconsciente repetidamente até que há a emoção ou o orgasmo. Então, essa emoção de ser. Para isso acontecer, você tem que se polarizar em amor. Então, nós vamos entender todos os princípios. Os 7 princípios entram aqui. Consciente, subconsciente. Então, mental. Eu imagino o que eu quero como se eu já tivesse, como eu explico no meu livro, na página 202. Vamos lá, página 202. Vamos na página 190, não, 201, ó. Eu cito aqui a Bíblia, onde eu falo, Mateus 6, versículo 6. Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Na página 202, eu cito Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. Quando você... Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Quando você conscientemente imagina o que você deseja e visualiza como se você já tivesse, repetidamente, até que fique normal e você sinta a emoção de estar lá. Você não presta atenção nisso. Você não imagina que você está lá. Você está lá. Se você imagina que está lá, você está aqui imaginando. Não vai gerar emoção suficiente. Se você entra em teta é o seguinte, existem frequências cerebrais que vão abaixando a velocidade para que você fique mais tranquilo, mais calmo, seu subconsciente se abre e você possa imaginar como se estivesse lá no seu desejo. Seja segurando 10 milhões de reais, seja com o seu carro conversível, seja com a sua casa nova, não importa. Eu fiz isso com essa casa aqui. Você tem que imaginar, mas como se estivesse lá. E tudo que pedires de oração, crendo que já tem, recebereis. Então você conscientemente, você usa o mentalismo, você vai visualizar aquilo que você quer como se já tivesse. Quando você faz isso, repetidamente, até que tenha uma emoção, você fecundou o seu subconsciente. Aqui está o segredo.
é fecundar o subconsciente. Quando você fecunda o subconsciente, você emana uma frequência eletromagnética para o universo que vai atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades ou lives que vão trazer a realização do seu desejo. E você, beleza. Até aí tudo bem, entendemos o processo todo, todos os princípios, como funciona, e você vai atrair aquilo que você deseja. Indomável.